Bom, eu estou aqui. Nós estamos aí na segunda semana do Clube do Nepô e discutindo percepção da percepção, começando as interações, né? Então o Hudson Augusto me pergunta o seguinte: a gente está falando, né? Ele perguntou alguma dúvida, ele pergunta. Quer dizer, na verdade ele comenta, né? A maior dificuldade é do autoquestionamento próprio, ou seja, de um dia para o outro, você começar a pensar em tudo que você aprendeu pode não estar certo, mas sim informação. Como não somos preparados desde pequeno a não errar, a não questionar, a seguir os pensamentos de outro e não o próprio. Na verdade, então, eu tenho outro pedaço, mas vamos começar daí. A gente está vivendo hoje uma espécie, é como se fosse assim, a gente tem uma placa tectônica no mundo que estava, digamos, toda fechadinha. Quando você tem uma revolução cognitiva, essa placa tectônica ela começa a entrar em movimento porque toda a consolidação que existe na sociedade ela é feita a partir da concentração das ideias. Então, quando você tem um ciclo de concentração de ideias, como aconteceu na Idade Média e como está acontecendo agora, né, como aconteceu nos séculos XX principalmente, o que você tem? Você tem um amarramento, uma amarração na sociedade. E todo o processo de aprendizado vai se dar em torno de uma estrutura muito hierarquizada, muito verticalizada, muito centralizada de aprendizado. Então, quando você diz assim, de uma hora para outra, você começa a pensar que tudo que você aprendeu pode ou não estar certo. Na verdade, a gente aí já estou discutindo essa questão do pode ou não estar certo. Não é que está certo ou não está certo. É porque toda a educação que nós tivemos é uma educação, né, repetidora para reforçar as estruturas das organizações estruturadas do jeito que elas são, né? E aí é assim que funciona. Claro que você pode ter questionamentos internos disso, mas dentro do macro cenário, essas estruturas todas vão ser trabalhadas, a maneira que a gente estuda, a maneira que a gente trabalha, vai ser trabalhado para que isto seja dessa maneira, né? Como não somos preparados desde pequeno a não errar e não questionar o seguinte pensamento. Porque o que acontece? O aprendizado, ele não é feito a partir de um problema. Você pode reparar que todo o nosso aprendizado é feito a partir de assuntos. Por que ele não é feito a partir de um problema? Porque se o aprendizado for feito a partir de um problema, você vai construir um processo lógico que vai fazer com que as pessoas tenham independência nas pontas. Então você não tem, as estruturas não estão feitas para você resolver problemas. Você não porque os problemas eles pedem soluções e tem uma lógica, uma estrutura lógica. Então você fala, não, isso não faz sentido porque não está resolvendo o problema. Então, aí você teria uma autonomia para resolver o problema. Como você tem que resolver o problema de uma maneira que já está estabelecida, então você recebe um PowerPoint para você resolver o problema de uma determinada maneira que já está estabelecida. A metodologia já vem pronta. Então não é para você questionar, é para você apertar o botão. Então isso faz parte dessa estrutura. Aí você vem. O que me faz começar a entender esse lance das percepções foi quando comecei a tentar incorporar as ações no meu dia a dia e começar a entender que cada pessoa tem a sua própria visão e não querer impor a minha visão. É porque quando você começa a trabalhar em torno de um problema aberto, aí que vai a diferença, né? Quando você começa a trabalhar em cima de uma teoria, de uma filosofia e de uma metodologia aberta, em que você vai construir essa teoria, metodologia em rede, nas interações, você vai escutar as pessoas para ver o que aquela pessoa vai trazer de melhoria da sua percepção nesse processo. E aí vem essa discussão da percepção da percepção. Para a gente poder trabalhar nesse mundo interativo, você vai ter que fazer essa separação da percepção e fazer da sua percepção uma espécie de software que você vai ver os bugs do software. Mas como é que você vai encontrar os bugs do software? Tem duas formas de encontrar. Ou alguém vai criar uma lógica, que vai questionar a sua lógica, e você vai dizer, eu estou realmente vacilando na minha análise, né? Na parte análise do software, ou na programação. Na hora que você vai colocar o software para rodar, você diz, não, vou plantar aqui essa nova metodologia nessa escola aqui, etc. E quando você começa a rodar com aquela metodologia se mostra, não funciona, as coisas começam a criar problemas e tal, e aí você tem que fazer uma revisão, né? Então, essa verdade, a discussão é porque você começa a ter uma percepção, a percepção da percepção é o que te permite poder
criar um processo de interação aberta, né? E é por isso que a gente está discutindo isso essa semana. Aí depois você vem. Mesmo depois de 8 meses lendo, incorporando e colocando em prática o uso das percepções do meu dia a dia, ainda sinto muita dificuldade de conseguir repassar esses aprendizados. Nem sei se é o objetivo, as pessoas que estão ao meu redor. Mas ao pouco você começa a entender que a intenção desses questionamentos é reduzir o seu próprio sofrimento diário. Na verdade, quando você passa a vir... Porque o que acontece? O mundo o mundo da participação, o mundo que a gente está entrando hoje, ele é uma mudança cultural provocada por uma chegada de uma tecnologia, né? Então, quando você está falando de cultura, cultura não é uma teoria sobre a cultura e não é um discurso sobre a cultura. A cultura, ela tem uma parte que é o discurso, mas tem uma parte que é a prática. Então não adianta você dizer que você é 3.0, não adianta você dizer que é interativo e chegar em sala de aula, apresentar 10 slides e sair de lá sem ninguém falar nada. Por quê? Porque você mostrou que apesar de você ter todo um discurso 3.0, na verdade você está desenvolvendo uma teoria fechada e uma metodologia fechada que você chega para as pessoas para dizer como é que as coisas têm que ser. Então, na verdade, você não está construindo com aquelas pessoas aquele processo, né? Então, esse processo da percepção nos leva a um compromisso da gente ter que ser, né? A cultura, a parte da ação da cultura nos obriga, né, a ter que praticar essa nova cultura. Então essa cultura ela tem que ser praticada. Ela não tem que ser dita, ela não tem que ser sugerida, ela tem que ser praticada. Porque aí você realmente entra dentro do novo processo, que é o processo de você aprender aprender com as interações. E para aprender com as interações, você tem que se dedicar a um determinado problema, e esse problema, a partir desse momento que você chega nesse problema, esse problema passa a ser uma referência para que você possa avaliar se você está indo adiante, né? Se você está reduzindo o sofrimento das pessoas, se você está reduzindo o seu sofrimento, se você está, né, conseguindo melhorar os processos, ou se você não está conseguindo melhorar os processos a partir das interações. Essa é a grande mudança. Uma mudança, quer dizer, a gente aumenta a taxa de participação, e quando você aumenta a taxa de participação, você deixa de ter um processo de aprendizado fechado e você passa a ter um processo de aprendizado mais aberto. E obviamente que isso não é aberto 100%, é aberto do ponto de vista que você conversa com as pessoas e vai ver nas conversas com as pessoas aquilo que te agrega e como é que você pode avançar. Bom, então essa é a primeira resposta aí. Obrigado aí pela participação, Hudson.